Como você pôde fazer isso comigo, na minha própria casa? Você me traiu primeiro, o que esperava? Eu sou o verdadeiro pai do seu filho. A precisão era, para Arthur Santontour, a única religião possível. O relógio de pulso. Uma peça de engenharia suíça que custava o equivalente a um apartamento de classe média na periferia de São Paulo. Nunca atrasava um único segundo. Seus passos pelo corredor de granito, escuro, de sua cobertura nos jardins, tinham o mesmo ritmo matemático. 2 batidas firmes de calcanhar por metro quadrado. Nenhum desvio. Nenhuma hesitação. O apartamento, com seus 400 metros quadrados de minimalismo e automação, cheirava a couro novo. Madeira tratada e silêncio. Um silêncio caro. Daqueles que se compram instalando vidros triplos com isolamento acústico absoluto, capazes de barrar o rugido da maior metrópole da América Latina 30 andares abaixo. Para Arthur, o mundo exterior era apenas um conceito abstrato. Uma pintura em movimento que ele observava através de suas janelas do chão ao teto, um espetáculo que ele comandava, mas do qual raramente participava. Naquela noite de terça-feira, o painel digital na parede indicava exatamente 22. A temperatura interna estava regulada para perfeitos 21. Namdex. Sobre a bancada de mármore Nero Marquina, repousava uma única taça de cristal e uma garrafa de um uísque escocês, cuja destilaria já nem existia mais. Arthur serviu exatamente 2 doses. Girou o líquido dourado, observando as lágrimas escorrerem lentamente pelo vidro. Ele havia, poucas horas antes, assinado a aquisição de um complexo logístico que expandiria o império de sua empresa de investimentos em 30%. Seus diretores haviam comemorado com aplausos e champanhe na sala de reuniões. Seus concorrentes provavelmente estavam, àquela hora, revisando seus próprios passos com uma ponta de desespero. Arthur vencerá. Novamente. Ele levou a taça aos lábios, mas não bebeu. Apenas olhou para o sofá de linho italiano, perfeitamente alinhado, onde ninguém nunca se sentava a não ser ele mesmo. A poltrona ao lado estava vazia, como estivera nos últimos 7 anos. O silêncio do lugar, que ele costumava chamar de paz, de repente pareceu ter um peso físico. Era uma atmosfera tão densa que quase dificultava a respiração. Arthur deixou a taça intocada na bancada. A vitória tinha um sabor estranhamente parecido com o nada. O controle é a única coisa que impede o caos. Arthur costumava dizer seu pai. O homem que lhe deixara o esqueleto da empresa e uma lista interminável de cobranças disfarçadas de conselhos. Arthur levara a máxima ao extremo. Ele controlava o mercado. Controlava seus funcionários. Controlava seus batimentos cardíacos na esteira ergométrica todas as manhãs, às 5h30. Mas o destino, esse roteirista invisível e muitas vezes dotado de um senso de humor bastante ácido, detesta homens que acreditam ter o mundo nas mãos. O destino prefere os nós cegos, as curvas fechadas e, principalmente, as tempestades de verão, as raimui raibamui. O vento começou a castigar as vidraças. Não era uma chuva comum, era um dilúvio tropical que transformava os faróis dos carros lá embaixo em borrões vermelhos e amarelos. Arthur, entediado com a própria perfeição, decidiu descer até o subsolo. Havia um relatório físico sobre a mesa de sua sala de escritório principal. No 20º andar do mesmo edifício corporativo que ele possuía na Avenida Faria Lima, ele não precisava daquele papel hoje. Poderia lê-lo amanhã digitalmente. Mas a mente de um homem que teme o ócio precisa de tarefas, por mais redundantes que sejam. Ele vestiu seu paletó sob medida, ajustou a gravata de seda escura diante do espelho do elevador privativo e digitou o código de segurança. O elevador deslizou para baixo com a suavidade de um fantasma. O que Arthur não sabia
enquanto o visor digital contava os andares em ordem decrescente. Era que 3 andares abaixo, a realidade funcionava sob leis completamente diferentes. Ali, as lâmpadas fluorescentes piscavam. O cheiro de balde de limpeza e desinfetante de lavanda barata substituía o perfume de grife. E o tempo não era medido por relógios suíços, mas pela pressa de terminar o serviço antes que o último ônibus da noite partisse. O elevador parou no 20º andar com um bip suave. As portas de metal escovado se abriram, revelando o corredor de mármore travertino da sede da Santoro Investimentos. Estava escuro, exceto pelas luzes de emergência e pelos reflexos dos raios que cortavam o céu do lado de fora. Arthur deu 2 passos para fora da cabine. Foi exatamente nesse instante que o som metálico de algo pesado desabando ecoou pelo final do corredor, seguido por um suspiro agudo, quase um engasgo. O CEO parou. Suas sobrancelhas se franziram. Naquele andar, àquela hora, não deveria haver absolutamente ninguém. A segurança monitorava tudo pelas câmeras. Pelo menos, deveriam estar monitorando. Ele caminhou a passos firmes em direção à copa de apoio. O som de seus sapatos de couro italiano ecoando no vazio. A porta da copa estava semi-aberta. A luz amarelada de uma luminária de tomada iluminava a silhueta de uma mulher ajoelhada no chão, recolhendo os restos de um balde de plástico azul que havia rachado, espalhando água e espuma por todo o piso de porcelanato. Ela usava um avental cinza com o logotipo desbotado de uma empresa de terceirização de serviços de limpeza. Seu cabelo escuro estava preso em um coque apressado, segurado por uma caneta esferográfica azul. Arthur parou na soleira. O homem que controlava bilhões de reais não sabia exatamente o que dizer diante de um balde quebrado e uma poça de água com sabão. Quem é você? A voz dele saiu mais cortante do que pretendia, ecoando com a autoridade natural de quem é dono do prédio inteiro. A mulher deu um salto, assustada, quase escorregando na própria poça que tentava limpar. Ela olhou para cima. Seus olhos eram grandes, castanhos, e traziam uma exaustão profunda, daquelas que não se curam com uma noite de sono, mas sim com uma mudança de vida. Ela limpou as mãos molhadas no avental, tentando manter uma dignidade que o uniforme simples parecia querer lhe tirar. Desculpe. Senhor, ela disse, a voz firme apesar do susto, sem o tom de submissão que Arthur estava acostumado a ouvir de seus subordinados. O balde rachou do nada. Já estou limpando tudo. Não vai estragar o piso. Eu o prometo. Arthur olhou para o relógio. O horário da equipe de limpeza termina às 22 horas, pontuou ele. Frio. O que ainda está fazendo aqui? A mulher soltou um riso curto. Um som seco que misturava ironia e cansaço. Antes de se levantar, ela não era alta, mas encarou Arthur de frente, sustentando o olhar daquele homem que parecia ter saído diretamente da capa de uma revista de negócios. O horário da equipe normal termina às 10. Sim, senhor, mas o horário de quem precisa cobrir a falta de 2 colegas para ganhar uma diária extra e não ter o salário descontado. Esse horário só termina quando o chão estiver seco. Ela se abaixou novamente, pegando um pano de chão velho e torcendo-o com força sobre o que restara do balde. Suas mãos tinham a pele áspera de quem trabalhava duro, contrastando severamente com as mãos impecáveis de Arthur, que nunca haviam carregado nada mais pesado que uma caneta de luxo. Arthur abriu a boca para dizer que ela deveria reportar o problema ao gerente de facilities. Mas antes que a primeira palavra saísse de sua garganta, um estalo violento, vindo das paredes, ecoou pelo andar. A luz de emergência piscou 1, 2 vezes, e se apagou completamente. O silêncio voltou.
mas agora acompanhado pela escuridão total. O ar-condicionado parou de roncar. O isolamento acústico do prédio pareceu falhar por um segundo quando o trovão seguinte fez o vidro vibrar. Eles estavam trancados no 20º andar. No escuro. No meio de um blackout na maior avenida da cidade, Arthur tateou automaticamente o bolso do paletó em busca do celular. Tela escura. Ele apertou o botão de ligar. Nada. A bateria, que ele jurava estar em 40%, havia sido drenada por um aplicativo de conferência que ficara aberto em segundo plano. Pela primeira vez em anos, Arthur Santoro estava sem comunicação, sem luz e sem o controle da situação. Ótimo, resmungou ele na escuridão. Perfeito. O senhor tem lanterna. A voz da mulher veio do canto da copa. Surpreendentemente calma. Parecia que a escuridão não era uma novidade assustadora para ela. Meu celular está descarregado, admitiu ele. A contragosto. Espere um pouco. Não saia do lugar para não pisar na água e cair. Esse chão vira um sabão só. Arthur ouviu o som de plástico sendo mexido. O zíper de uma mochila velha. Finalmente, o clique de um interruptor mecânico. Uma luz fraca, amarelada e ligeiramente trêmula, vinda de uma lanterna de plástico barata, iluminou o rosto dela de baixo para cima. Ela não parecia uma ameaça. Parecia apenas alguém acostumada a resolver problemas reais, com ferramentas precárias. Pronto, ela disse, direcionando o feixe de luz para os pés de Arthur, poupando seus olhos da claridade direta. O gerador do prédio deve entrar em alguns minutos. Não. Prédio de rico sempre tem gerador para tudo. O sistema principal deve estar em manutenção automática por causa da tempestade, teorizou Arthur, tentando manter a fachada de intelectualidade técnica. Embora estivesse secretamente irritado por não saber o motivo exato, eles caminharam lentamente até o hall dos elevadores, como esperado. Os painéis estavam completamente apagados. As portas de metal pareciam lacradas para sempre. Arthur apertou o botão de chamada várias vezes. Um gesto inútil que apenas comprovava sua crescente ansiedade. Não adianta esmurrar o botão. Moço, disse ela, sentando-se no chão de mármore do hall, encostando as costas na parede e abraçando os próprios joelhos. Elevador não anda com força de vontade. Se o sistema caiu, a gente vai ter que esperar. Ou descer 20 andares de escada no escuro. Minhas pernas não aguentam mais um degrau hoje. Então, eu voto por sentar e esperar. Arthur permaneceu de pé. A ideia de sentar-se no chão de um corredor, mesmo sendo o dono do chão, parecia uma concessão inaceitável à sua postura. Ele cruzou os braços, sentindo o tecido caro de seu terno, que agora parecia uma armadura inútil contra a simplicidade crua daquela situação. A tempestade lá fora parecia ganhar força. O som da chuva batendo contra os vidros blindados criava um ritmo constante, quase hipnótico. A lanterna da mulher estava pousada no chão, direcionada para o teto, criando um círculo de luz fraca que mal rompia a penumbra do hall. Foi então que o celular dela, um modelo antigo com a tela rachada que estava preso na cintura de seu avental, começou a vibrar intensamente, emitindo um toque estridente e polifônico que quebrou a solenidade do ambiente. Ela atendeu imediatamente, a postura cansada desaparecendo em uma fração de segundo, substituída por uma energia protetora e terna que Arthur nunca havia testemunhado na voz de nenhum ser humano. Oi. Meu amor, ela disse, e seu rosto se iluminou mais do que a lanterna no chão seria capaz de fazer. Sim. A mamãe está bem. Não. Não precisa ter medo do trovão. Lembra do que a gente combinou. Cada trovão é só o céu batendo palmas, porque você tirou nota 10 na escola. Arthur desviou o olhar, sentindo-se um intruso em um momento de intimidade que ele não tinha o direito de presenciar. No entanto,
O espaço confinado do hall não lhe dava escolha a não ser ouvir. A vovó já te deu o xarope, a voz dela baixou de tom, ganhando uma nota de preocupação que ela tentava disfarçar. Deu, que bom. Olha, a mamãe vai demorar um pouquinho mais hoje. Teve um problema com o elevador aqui no trabalho. A luz acabou. Não. Não está escuro. Eu tenho a minha lanterna mágica. Lembra, aquela que a gente usa para brincar de teatro de sombras? Houve uma pausa. Ela ouvia o que a criança dizia do outro lado da linha. Arthur observou o perfil dela. Uma lágrima solitária, brilhante sob a luz fraca. Escapou de seu olho esquerdo e correu pela bochecha, sendo limpa rapidamente com as costas da mão livre antes que pudesse ser notada na voz. Yuzai. Meu amor, eu queria muito estar aí para te dar um beijo de boa noite. Mas fecha os olhos bem forte agora. Sentiu. Esse foi o beijo que a mamãe mandou pelo vento. Agora vai deitar com a vovó. Amanhã, eu acordo você com aquele pão na chapa que você gosta. Te amo. Beijo. Ela desligou o aparelho. O silêncio que se seguiu foi quase doloroso. Ela permaneceu com o celular pressionado contra o peito por alguns segundos, os olhos fechados, respirando pausadamente, claramente tentando recompor os pedaços de sua armadura de mãe que haviam ameaçado quebrar durante a ligação. Arthur, parado a 2 metros de distância, sentiu algo estranho mover-se dentro de seu peito. Não era pena, era um desconforto profundo. Uma percepção súbita de que toda a sua riqueza, seus contratos assinados e seu apartamento impecável não podiam produzir um único grama daquela verdade humana que acabara de ecoar naquele corredor escuro. Ele gastava milhões para manter o mundo afastado, enquanto aquela mulher usava uma lanterna barata e uma mentira carinhosa para proteger o mundo de uma criança. Se você está sentindo o peso desse silêncio e quer descobrir o que acontece quando 2 vidas tão distantes são forçadas a se olhar de verdade na escuridão, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Porque, às vezes, as luzes precisam se apagar para que a gente finalmente consiga enxergar o que realmente importa. Ela respirou fundo. Guardou o celular no bolso e olhou para cima, encontrando o olhar de Arthur, que a observava na penumbra. Criança. Sabe como é, ela disse, com um sorriso fraco, tentando disfarçar o rastro da lágrima. Se a gente mostra medo, eles desabam. E eu não posso me dar ao luxo de deixar a Lúcia desabar. Arthur engoliu em seco. Pela primeira vez na vida, a sua vasta biblioteca de termos corporativos e estratégias de negociação se mostrou completamente inútil. Ele não sabia o que dizer para confortar uma mãe que trabalhava de madrugada para comprar pão na chapa para a filha. Ele era o homem que assinava os cheques, não o que entendia as dores de quem os recebia na ponta mais fraca da corda. Ela está doente? Ele perguntou. Sua voz saindo um pouco mais mansa, despindo-se involuntariamente, da aspereza de minutos atrás. Uma bronquitezinha de inverno, respondeu ela, dando de ombros com uma resignação que impressionou Arthur. O remédio é caro. A bombinha de ar custa um braço. Mas a gente dá um jeito. Sempre dá. O ser humano é bicho que se adapta a tudo. Menos a fome. Ela olhou para o terno dele, reparando nos detalhes que a escuridão parcial permitia ver o corte perfeito nos ombros, o brilho discreto dos botões de madrepérola, o relógio que, mesmo no escuro, parecia emitir um brilho de exclusividade. E o senhor, ela perguntou, com uma curiosidade genuína e sem nenhuma ponta de inveja. O que um homem elegante desses faz aqui a essa hora? Ficou preso no escritório trabalhando até tarde também. O chefe de vocês deve ser um carrasco daqueles bem ruins para segurar alguém aqui com esse temporal. Arthur abriu a boca para responder. As palavras,
Eu sou o dono desta empresa e eu sou o homem que decide quem trabalha aqui, já estavam prontas em sua mente. Mecânicas. Habituadas a estabelecer a hierarquia antes de qualquer diálogo. Mas ele hesitou. Ele olhou para a lanterna trêmula. Olhou para as mãos dela, que ainda tinham vestígios de água com sabão. E lembrou-se da lágrima que ela havia escondido para parecer forte. Se ele dissesse quem era. A barreira invisível do dinheiro se ergueria instantaneamente entre eles. Ela se levantaria. Pediria desculpas pelo modo como falou. Assumiria uma postura defensiva e profissional. E aquela conexão humana e crua que acabara de nascer no escuro morreria antes mesmo de dar o primeiro suspiro. Pela primeira vez em 38 anos de vida. Arthur Santoro sentiu medo de que seu status afastasse alguém. Ele não queria ser o CEO intransigente naquela noite. Ele queria apenas ser um homem comum. Alguém que também estava preso na chuva. Alguém que, por algumas horas, pudesse ser visto sem o filtro de sua conta bancária. Arthur pigarreou, limpando a garganta e a própria identidade. O chefe é um homem difícil, exigente demais. Ele não gosta de ver nada fora do lugar e acha que o mundo gira em torno dos números dele. A mulher soltou uma risada gostosa. Um som limpo que ecoou pelo hall deserto, fazendo Arthur sorrir de lado. Um gesto que ele não fazia há meses. Sabia. Esses caras que moram no topo dos prédios acham que são donos do sol também. Devem ser uns coitados que não têm ninguém para fazer um café quando chegam em casa. Meu nome é Mariana. Já que vamos passar a noite compartilhando o mesmo chefe carrasco. Ela estendeu a mão direita. Aquela mesma mão marcada pelo trabalho pesado. Arthur olhou para a mão dela por um segundo que pareceu uma eternidade. Ele hesitou. Sabendo que aquele aperto de mão selaria a maior mentira de sua vida. Mas o desejo de preencher o vazio de sua cobertura de 400 metros quadrados com um pouco daquela autenticidade foi maior. Ele estendeu a sua mão macia, segurando a dela com firmeza. Meu nome é Arthur, ele disse, omitindo o sobrenome que estampava a fachada de vidro do edifício. Ussu. Novo aqui. Trabalho na parte de suporte técnico. Manutenção de sistemas. Prazer. Arthur da manutenção. Mariana sorriu, apertando a mão dele antes de soltar. Bem-vindo ao turno da noite. É aqui que o prédio de verdade funciona. Enquanto os engravatados estão dormindo. Arthur sentou-se no chão de mármore. A apenas 1 metro dela. Sem se importar se o terno de alfaiataria italiana ficaria manchado de poeira ou de água com sabão. O relógio suíço em seu pulso continuava marcando o tempo com precisão milimétrica. Mas, pela primeira vez, Arthur não tinha pressa nenhuma de que os segundos passassem. O mármore importado que revestia o chão do 20º andar era incrivelmente frio. Arthur sabia disso porque ele mesmo havia aprovado o orçamento daquela rocha decorativa 3 anos antes, calculando o impacto estético que causaria nos investidores estrangeiros. O que ele não havia calculado, no entanto, era que um dia estaria sentado diretamente sobre ela, com as calças de um terno de $3.000, tentando não parecer um peixe fora d'água diante de uma funcionária da limpeza. Se a alta sociedade paulistana pudesse ver o imponente Arthur Santoro naquela situação, o mercado financeiro provavelmente sofreria uma oscilação. Sabe, Arthur? Mariana quebrou o silêncio, ajeitando a lanterna de plástico para que o feixe de luz não batesse diretamente nos olhos dele. Você é o técnico de manutenção mais elegante que eu já vi na minha vida. Esse seu uniforme aí parece até terno de noivo. Arthur pigarreou, ajeitando discretamente o punho da camisa, que insistia em revelar as iniciais de seu nome, bordadas a fio de ouro. A mentira, uma vez dita, exige uma arquitetura rápida para não desmoronar.
Isso ele improvisou, forçando um tom de voz mais casual, desprovido daquela imponência que usava nas salas de reunião. É que hoje nós tivemos uma auditoria externa dos diretores da holding. Sinha. Santoro exige que até a equipe técnica use traje social completo nesses dias. Regras rígidas. Mariana soltou uma risadinha sarcástica, balançando a cabeça. Tinha que ser coisa desse homem. As meninas do andar de cima dizem que ele é um verdadeiro general. Dizem que ele não anda. Ela flutua de tanta soberba. E que tem uma pedra de gelo no lugar do coração. Coitado dos funcionários que cruzam com ele no corredor. Caro ouvinte, se há uma coisa que o ego de um homem poderoso não suporta, é ser chamado de coitado por alguém que ganha a vida limpando seus banheiros. Mas Arthur engoliu o orgulho. Na verdade, ouvir a verdade nua e crua sobre sua própria reputação, sem o filtro do medo ou da bajulação, causou-lhe um arrepio estranho. Uma mistura de vergonha e fascínio. Ele não é tão ruim assim. Só é focado em números. Arthur tentou defender a si mesmo. Em terceira pessoa, sentindo o absurdo da situação. Números não dão bom dia. Arthur. Números não perguntam se a sua filha está com febre, rebateu Mariana, com uma lucidez que desarmou o empresário. Mas deixa esse homem para lá. Se ele soubesse que estamos aqui, gastando a energia da lanterna e o tempo dele, provavelmente descontaria do nosso salário. Ela abriu a mochila de lona gasta que estava ao seu lado. O som do zíper emperrado ecoou pelo hall escuro, com gestos simples e generosos. Ela retirou um pequeno pote de plástico arranhado. Ao abrir a tampa, o aroma forte e acolhedor de café com leite e pão de queijo amanhecido preencheu o ar-condicionado desligado. Você deve estar com fome. Homem grande, assim gasta muita energia consertando as coisas, disse ela, estendendo o pote em direção a ele. Está meio frio por causa da chuva. E o pão de queijo está murcho. Mas enche o estômago. Aceita. Arthur olhou para o pote de plástico. Seus jantares habituais consistiam em menus de passos elaborados por chefes franceses, servidos em porcelana translúcida. Ele nunca, em toda a sua vida adulta, havia comido algo saído de um pote de plástico amassado no chão de um corredor. No entanto, o estômago dele protestou com um ronco oportuno, denunciando que ele não comia nada desde o almoço de negócios às 13 horas. Ele estendeu a mão e pegou um dos pães de queijo. A textura estava longe da perfeição que ele exigia em suas padarias gourmet artesanais. Mas quando mordeu, o sabor do queijo simples misturado com a generosidade daquela mulher teve um efeito avassalador. Não era apenas comida, era um pedaço do mundo real que ele havia esquecido que existia. Obrigado, disse ele. E dessa vez, a voz de Arthur não tinha nenhuma falsidade. Era o agradecimento sincero de um homem que estava faminto de algo muito maior do que alimento. De nada. Comer sozinho é muito triste, Mariana comentou, tomando um gole do café direto de uma pequena garrafa térmica desbotada. Eu odeio quando preciso jantar correndo na copa antes do segundo turno. Em casa. Mesmo que seja só arroz e feijão com ovo. A gente senta à mesa. Eu, a Lúcia e a minha mãe. A gente conversa. Dá risada. A comida parece que alimenta mais quando tem barulho de gente em volta. Arthur engoliu o alimento lentamente. Ele pensou na sua mesa de jantar de jacarandá, projetada por um designer renomado, que acomodava confortavelmente 12 pessoas. Uma mesa onde ele sempre sentava sozinho, mastigando em silêncio, enquanto lia relatórios financeiros no tablet, o silêncio da sua cobertura milionária, que ele sempre chamara de paz e exclusividade, de repente começou a se parecer muito com o isolamento de uma prisão de luxo. O pai da Lúcia. Ele não mora com vocês? Arthur perguntou.
a curiosidade vencendo sua habitual reserva. Mariana soltou um suspiro leve. Olhando para o círculo de luz no teto, não havia amargura em seu rosto. Apenas a aceitação de quem já superou a tempestade. Aquele lá sumiu assim que o exame de farmácia deu positivo. Disse que o mundo era grande demais para ele ficar preso a um carrinho de bebê. Homem covarde é igual a temporal de verão. Arthur faz muito barulho. Assusta a gente. Mas depois passa. E tudo o que a gente precisa fazer é limpar a lama e continuar andando. A Lúcia não precisa de um pai que não a quis. Ela tem a mim. E eu tenho braços fortes para trabalhar. A firmeza na voz de Mariana fez com que Arthur revisasse todos os seus conceitos sobre o que significava ser forte. No mundo dos negócios, força era ter uma banca de advogados agressivos, uma conta bancária com muitos dígitos e o poder de demitir centenas de pessoas com um aceno de cabeça. Mas ali, na penumbra daquele andar deserto, a verdadeira força usava um avental cinza e guardava o orgulho em um pote de plástico. De repente, um trovão assustadoramente alto sacudiu a estrutura de vidro do edifício corporativo. O estrondo foi tão violento que Mariana soltou um pequeno grito, num reflexo puramente humano. Encolheu-se, aproximando seu corpo do de Arthur. Instintivamente, sem pensar na etiqueta ou na distância social. Arthur estendeu o braço e segurou o ombro dela, trazendo-a para perto de si em um gesto de proteção. Pôde sentir o perfume dela. Não era uma fragrância de grife francesa, mas um cheiro limpo de sabão de coco, chuva e calor humano. O corpo dela tremia de leve sob o tecido fino do uniforme. Está tudo bem, Arthur sussurrou, sua voz descendo para um tom grave e incrivelmente reconfortante. O prédio tem para-raios de última geração. É completamente seguro. Eu garanto. Mariana ergueu os olhos para ele. Naquela proximidade extrema. A luz fraca da lanterna revelou os detalhes do rosto de Arthur, que a escuridão havia omitido o desenho firme do maxilar. A intensidade de seus olhos escuros e a suavidade inesperada com que ele a segurava. Ela percebeu que, por trás daquela postura rígida e daquelas roupas impecáveis, havia um homem que, de alguma forma, também parecia precisar de proteção contra a tempestade do mundo. Ela sorriu, um pouco envergonhada, e se afastou milímetros, o suficiente para que Arthur recolhesse o braço, sentindo uma súbita e incômoda onda de frio onde o corpo dela estivera encostado. Desculpe, ela pediu, limpando uma mecha de cabelo que havia caído sobre a testa. Eu sei que é bobagem, mas esses trovões parecem que vão quebrar o mundo ao meio. Não precisa pedir desculpas. Arthur respondeu, olhando para as próprias mãos, sentindo o coração bater em um ritmo que nenhum exercício de esteira jamais conseguira provocar. Às vezes, o mundo precisa mesmo ser quebrado para que a gente consiga ver o que tem dentro. Mariana olhou para ele com admiração. Você fala bonito para um homem da manutenção. Sabia. Parece até que lê aqueles livros caros que ficam nas salas dos diretores. Arthur sorriu de lado. A culpa começando a cutucar o fundo de sua consciência. Cada palavra de carinho, cada olhar de confiança que Mariana lhe direcionava era baseado em uma identidade que não lhe pertencia. Ele estava gostando daquela versão de si mesmo, o Arthur da manutenção. Mas sabia que, assim que a luz voltasse, o feitiço quebraria. E, como se o universo quisesse testar os limites daquele momento, um som mecânico e profundo começou a ecoar do subsolo do edifício. O sistema de ventilação deu um suspiro asmático. As lâmpadas do teto piscaram em um tom avermelhado antes de se acenderem com a luz branca e implacável dos geradores de emergência. A escuridão havia acabado. O lom de vidro estava iluminado novamente. Mariana piscou os olhos, adaptando-se à claridade, e começou a se levantar.
recolhendo suas coisas apressadamente. Ah! A luz voltou. O dever me chama. Arthur, preciso terminar de secar aquela copa antes que o supervisor passe fazendo a ronda, ela disse, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Arthur olhou para a mão dela e depois para o corredor agora perfeitamente iluminado, onde cada detalhe de seu luxo e cada traço de sua farsa estavam expostos. Ele se levantou sozinho, limpando a poeira invisível de sua calça, sentindo um aperto terrível no peito. Pela primeira vez em sua vida profissional, ele odiou o fato de que os geradores de sua empresa funcionavam com tanta eficiência. Ele queria, do fundo do coração, mais uma hora de escuridão. A cobertura de 400 metros quadrados nos jardins nunca pareceu tão absurdamente grande. Quando Arthur destrancou a porta com sua biometria, pouco depois da meia-noite, as luzes se acenderam gradativamente, programadas para simular o amanhecer e não agredir as retinas do morador. Uma tecnologia de R$30 mil. No entanto, enquanto caminhava pelo corredor, ladeado por obras de arte contemporânea que ele comprou apenas porque seu arquiteto disse que valorizariam o ambiente, Arthur sentiu um calafrio. Ele foi até a cozinha. Um espetáculo de aço escovado e mármore branco, onde o fogão de indução raramente via uma panela. Abriu a geladeira de porta dupla. Lá dentro, garrafas de água vulcânica importada, queijos curados em cavernas europeias e um vazio existencial perfeitamente refrigerado a 3 graus Celsius. Ele fechou a porta sem pegar nada. O gosto do pão de queijo amanhecido, aquecido pela proximidade e servido em um pote de plástico arranhado, ainda persistia em sua memória. Tinha o sabor de algo que o dinheiro dele, por alguma falha trágica do sistema financeiro global, não conseguia comprar. Cuidado, Zaba. Caro ouvinte, a mente de um homem poderoso é treinada para classificar tudo em 2 colunas: ativos e passivos, riscos e retornos. Mas como você classifica o sorriso de uma mulher exausta que dividiu a própria comida com um estranho no escuro? Arthur não sabia. Na manhã seguinte, a sede da Santoro Investimentos operava com a eficiência implacável de sempre. No 30º andar, a tempestade da noite anterior era apenas um assunto meteorológico para quebrar o gelo antes das reuniões de bilhões. Às 10 da manhã, Arthur estava sentado na ponta da enorme mesa de jacarandá, cercado por vice-presidentes e diretores executivos. O diretor de operações projetava gráficos de barras sobre a aquisição do novo braço logístico. A palavra lucratividade foi dita 16 vezes em 15 minutos. Mas Arthur não estava olhando para os gráficos. Seus olhos estavam fixos no chão de porcelanato impecável, próximo à janela. O piso brilhava tanto que refletia a luz do sol de inverno. Alguém havia polido aquilo de madrugada. Alguém cujas mãos ficavam ásperas por causa dos produtos químicos. Alguém que inventava histórias sobre o céu, batendo palmas para que a filha não tivesse medo dos trovões. Sr. Santoro, a voz do diretor de operações, cortou o devaneio. O senhor concorda com a projeção de corte de custos operacionais no setor de limpeza terceirizada para o próximo trimestre. O silêncio que se instalou na sala foi denso o suficiente para ser cortado com uma faca de manteiga. Todos os diretores prenderam a respiração, aguardando o aceno afirmativo do general. Arthur ergueu os olhos lentamente, encarando o diretor com uma frieza que fez o homem engolir em seco. Não, a voz de Arthur soou baixa, mas absoluta. Congelem os cortes na área de serviços gerais. Na verdade, quero uma revisão dos contratos terceirizados. Verifiquem se as horas extras estão sendo pagas integralmente e se as condições de trabalho são adequadas. Os executivos trocaram olhares periféricos, confusos. O Arthur Santoro que conheciam cortaria o cafezinho da empresa se isso significasse um aumento de 0,5% nos dividendos. Mas, senhor,
tentou argumentar o diretor financeiro. A reunião está encerrada. Arthur levantou-se, abotoando o paletó com um gesto seco e irrefutável. Tenho outros assuntos para resolver. O dia arrastou-se com uma lentidão que a agenda lotada do CEO não justificava. Cada vez que ele olhava para o relógio suíço em seu pulso, calculava mentalmente quantas horas faltavam para as 10 da noite, o horário em que a equipe normal ia embora, e os fantasmas solitários da madrugada assumiam o controle do prédio. Quando o sol se pôs e as luzes de São Paulo começaram a piscar através das vidraças, a ansiedade no peito de Arthur atingiu um pico irracional. Ele era um homem que dominava a arte da negociação. Mas agora, trancado em seu escritório, elaborava estratégias dignas de espionagem apenas para cruzar com uma funcionária da limpeza sem ser descoberto. As Raimui Motbon Muilam. O andar da presidência já estava vazio. Arthur trancou a porta de sua sala, tirou o paletó e o pendurou no encosto da cadeira. Afrouxou a gravata de seda até tirá-la completamente. Jogando-a sobre a mesa, desabotoou os 2 primeiros botões da camisa de algodão egípcio e dobrou as mangas até os cotovelos. Por fim, o sacrifício supremo, ele destravou a pulseira do relógio de $30.000 e o guardou na gaveta. Ele caminhou até o espelho do banheiro privativo e bagunçou levemente o cabelo, quebrando a rigidez do gel. Ele olhou para si mesmo. A camisa ainda gritava alta costura, mas sem a armadura completa. Ele parecia, com um pouco de sorte e pouca luz, apenas um funcionário de escritório cansado. Um técnico de manutenção. Ele pegou o elevador de serviço. No 18º andar. As luzes estavam acesas e o zumbido monótono do ar-condicionado dominava o ambiente. Arthur caminhou pelos corredores dos analistas de risco, prestando atenção a cada ruído. Então, ele ouviu o som mecânico de um aspirador de pó industrial lutando contra a própria existência. Ele dobrou a esquina e lá estava ela, Mariana. Ela usava o mesmo avental cinza, o cabelo novamente preso no alto da cabeça com uma caneta azul. Ela estava empurrando um aspirador amarelo gigante que parecia ter vontade própria, cujas rodinhas emperravam no carpete corporativo. Ela murmurava pragas criativas contra a máquina, puxando o cabo de energia com uma mistura de frustração e exaustão. Arthur encostou-se no batente de uma baia de vidro, cruzou os braços e permitiu-se um pequeno sorriso. Acho que a guerra está empatada. Mas eu apostaria minhas fichas no aspirador, ele disse, anunciando sua presença. Mariana deu um pulo, soltando o cabo do equipamento, que imediatamente parou de funcionar com um gemido elétrico. Ela se virou, os olhos arregalados, a mão no peito, quando reconheceu Arthur. A expressão de susto derreteu-se em um sorriso tão genuíno que fez o coração do bilionário falhar uma batida. Arthur, pelo amor de Deus. Homem, você não faz barulho para andar. Ela riu. Ofegante. Quase me mata do coração. O que você está fazendo aqui no andar 18? Seu setor não é lá para baixo. Arthur desencostou do vidro. Aproximando-se, ele precisava pensar rápido. O cérebro que calculava fusões e aquisições em frações de segundo, agora suava para inventar uma mentira sobre fios elétricos. Fui chamado para verificar um roteador de internet que estava oscilando, mentiu ele, rezando para que a desculpa soasse técnica o suficiente. Vi a luz acesa e ouvi você brigando com a máquina. Achei que precisava de reforços. Mariana bufou, dando um chute leve na lateral do aspirador amarelo. Esse trambolho já passou da idade de aposentar. A rodinha da direita travou. E o motor está cheirando a queimado. A empresa de limpeza diz que não tem verba para trocar. Pior que, se eu não terminar de aspirar esse setor inteiro até meia-noite, não ganho o adicional. E a Lúcia precisa de um sapato novo para a escola. A menção à criança e a necessidade tão básica quanto um par de sapatos
atingiu Arthur como um soco no estômago. Ele, que havia gasto R$ 10.000 em um par de sapatos italianos no mês passado e os usado apenas 2 vezes porque apertavam o calcanhar. A culpa começou a se acomodar em seus ombros. Pesada e inevitável. Deixa eu dar uma olhada nisso, disse Arthur, abaixando-se ao lado do aspirador, tentando transformar a culpa em ação. Ele nunca havia consertado um eletrodoméstico na vida. Na casa em que cresceu, se uma lâmpada queimava, um exército de funcionários aparecia magicamente para trocá-la antes que a sombra se formasse. Mas ele era um homem inteligente. Lógica é lógica. Seja na bolsa de valores, seja em um aspirador de pó, no 18º andar. Ele tombou a máquina. A rodinha estava completamente obstruída por um emaranhado de fios de cabelo, poeira e fiapos do carpete. Arthur, o homem cujas mãos só tocavam canetas Montblanc, não pensou 2 vezes. Ele começou a puxar a sujeira com os dedos nu, ignorando a poeira que manchava as mangas de sua camisa, impecável. Mariana agachou-se ao lado dele, tão perto que os ombros deles quase se tocaram. Você não tem nojo? Não, ela perguntou. Surpresa. Os outros caras da manutenção costumam ter frescura para colocar a mão nas máquinas de limpeza. Dizem que não é trabalho para técnico. O trabalho de um homem é resolver problemas. Mariana. O resto é apenas ego, Arthur respondeu. A voz grave. Concentrado em desenroscar um arame preso no eixo da roda. Em 10 minutos. A rodinha estava livre. Arthur levantou a máquina e limpou as mãos sujas na calça de alfaiataria fina. Um gesto que faria seu estilista pessoal ter uma síncope. Tente agora, ele pediu. Mariana ligou o interruptor. O motor roncou com uma força renovada, e quando ela empurrou, a máquina deslizou pelo carpete com a suavidade de um patinador no gelo. Ela soltou uma gargalhada de pura alegria. Um som que preencheu o escritório vazio e fez as paredes de vidro parecerem menos frias. Arthur, você é um milagreiro, ela exclamou, desligando a máquina novamente, apenas para poder falar sem gritar. Sério, se aquele seu chefe metido a besta te demitir um dia, você já tem vaga garantida na minha equipe de limpeza pesada. O chefe metido a besta sorriu. Era a primeira vez que ele era elogiado não por uma estratégia de mercado de capital, mas por tirar poeira de uma roda velha. O orgulho que ele sentiu era estranhamente profundo. Muito mais real do que os aplausos protocolares de seus acionistas. Eles caminharam juntos até a copa daquele andar, para que Arthur pudesse lavar as mãos. Mariana encostou-se no balcão da pia, observando-o esfregar o sabonete líquido nas mãos grandes. Zabe, eu fiquei pensando na nossa conversa de ontem, ela disse, a voz ganhando um tom mais macio, quase íntimo, sobre como esse lugar é frio. Você é novo aqui, e eu percebi que você tem uma carinha de quem mora sozinho e janta na frente da televisão. Estou certa. Arthur secou as mãos no papel toalha. A observação dela era tão dolorosamente precisa que o desarmou. Quase. Eu não tenho televisão na sala de jantar, que ele respondeu com um meio sorriso triste. Mariana balançou a cabeça, confirmando suas suspeitas. Ela meteu a mão no bolso do avental. Tirou um bloquinho de notas amassado e a mesma caneta azul que costumava prender seu cabelo. Ela rabiscou algo rapidamente. Rasgou a folha e estendeu para ele. Arthur pegou o papel. Eram 7 números, escritos com uma caligrafia redonda e apressada. Olha, o pessoal que trabalha aqui à noite é meio que uma família torta, ela explicou, cruzando os braços. Um pouco tímida. Se você quiser companhia para um café na hora do intervalo, ou se o teto do seu apartamento parecer pequeno demais e você precisar de alguém para conversar e xingar o dono dessa empresa, é só mandar mensagem. A gente não tem luxo, mas tem assunto de sobra.
Arthur olhou para o pequeno pedaço de papel pautado. As bordas estavam levemente irregulares. A tinta azul estava um pouco falha no último dígito. Não era um contrato milionário. Não era uma escritura de imóvel. Era apenas um convite de uma mulher que não tinha quase nada a oferecer. A não ser a si mesma. Isso happened. No entanto, para o homem que tinha o mundo aos seus pés, aquele papel parecia pesar toneladas. Ele sabia que deveria dizer a verdade ali mesmo. Meu nome é Arthur Santoro. O prédio é meu. A empresa é minha. Eu não sou do suporte. A frase estava presa na sua garganta. Ele sabia que, assim que a pronunciasse, o sorriso caloroso no rosto dela morreria. O convite seria revogado. A barreira invisível de concreto e ouro desabaria entre eles, separando a mulher do avental do homem da cobertura. Ele não podia perder aquilo. Não ainda. Ele dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso da calça, como se fosse um segredo de estado. Obrigado. Mariana, ele disse, encontrando os olhos dela com uma intensidade que a fez piscar. Prometo que não vou jantar sozinho amanhã. Ela sorriu. Virou-se e voltou para sua batalha contra o carpete. Mais tarde, de volta à sua cobertura silenciosa. Arthur Santoro estava sentado em sua poltrona italiana. As luzes da cidade brilhavam lá fora, imensas e impessoais. Em sua mão, banhado apenas pela luz do abajur, estava o papel amassado. Ele estava abraçando uma mentira, consciente de que, cedo ou tarde, a corda iria arrebentar. Mas enquanto olhava para os números azuis tortos, o CEO impiedoso se fez a pergunta mais perigosa que um homem no controle pode se fazer. Vale a pena arriscar o incêndio? Apenas para sentir o calor do fogo por mais uma noite. Arthur Santoro descobriu, aos 38 anos, que o inferno e o paraíso podem caber no mesmo banco traseiro de um carro popular. O sábado à tarde havia começado com uma missão que, para o homem que já havia negociado a fusão de duas gigantes do agronegócio, parecia um tanto quanto humilhante. Ele estava em um supermercado de bairro, daqueles onde os carrinhos têm rodas que travam e o cheiro de melancia passada se mistura ao de frango assado na televisão de cachorro. Mariana o havia intimado a ajudá-la com as compras do mês, já que um homem forte da manutenção não deveria passar o sábado trancado em um apartamento assistindo à televisão de tubo. Caro ouvinte, ver Arthur Santoro tentando decifrar a diferença entre sabão em pó concentrado e amaciante de roupas com aroma de flores do campo é o tipo de espetáculo que eu pagaria ingresso para assistir. Ele olhava para as etiquetas de preço com o mesmo rigor com que analisava os títulos da dívida pública, mas com uma confusão genuína. O homem simplesmente não sabia o que era um cupom de desconto físico. Arthur, pelo amor de Deus, não pega essa marca, Mariana exclamou, rindo e tirando de suas mãos um pacote de macarrão importado que custava o triplo do normal. Você quer nos falir? Pega aquele ali. Do pacote transparente. É a mesma coisa. Só não tem o nome chique. Mas a composição do trigo. Ele tentou argumentar, usando a lógica de quem costumava frequentar empórios sofisticados. A composição do trigo vai ser digerida do mesmo jeito, com um bom molho de tomate, ela cortou, piscando para ele enquanto jogava o pacote mais barato no carrinho. Você precisa aprender a economizar. Rapaz, desse jeito, nunca vai conseguir dar entrada em um terreno. Arthur engoliu em seco e empurrou o carrinho capenga, sentindo uma pontada de culpa que já começava a se tornar sua sombra constante. Ele não precisava dar entrada em um terreno. Ele era o dono do terreno onde o próprio supermercado estava construído. A verdadeira provação. No entanto, veio 1 hora mais tarde, quando o táxi que Arthur insistiu em pagar. Fingindo que estava esbanjando o bônus da semana,
Os deixou em frente a uma casa de fundos na zona norte. Os muros eram de tijolo ecológico aparente. O portão de ferro precisava de um jeitinho para fechar e uma trepadeira de jasmim tentava, com algum sucesso, disfarçar a simplicidade do lugar. Assim que pisaram no pequeno quintal de cimento queimado, a porta da frente se abriu num estrondo. Uma garotinha de cerca de 6 anos, vestindo uma camiseta 3 tamanhos maior que ela, com o desenho de um gato desbotado, correu na direção deles. Mamãe, a menina gritou, jogando-se nos braços de Mariana. Oi. Meu amor, olha quem veio ajudar a mamãe com as sacolas pesadas, Mariana disse, apontando para Arthur, que estava parado, segurando 4 sacolas plásticas em cada mão, parecendo um terno de grife que havia caído em um cesto de roupas usadas. A menina parou, colocou as mãos nas coxas, inclinou a cabeça para o lado e estreitou os olhos castanhos, examinando Arthur de baixo para cima com o rigor de um investigador da Polícia Federal. Você é o Arthur da lâmpada? Ela perguntou. A voz fina e direta. Oh, Arthur da... O que? Ele gaguejou, completamente desarmado pelo olhar da criança. O Arthur da manutenção Mariana corrigiu, rindo da cara dele. Lúcia. Esse é o amigo da mamãe que consertou o aspirador de pó e a luz do andar. Você é muito alto, Lúcia constatou, aproximando-se e cutucando a calça dele com o dedo indicador. E o seu sapato é muito limpo para quem trabalha com graxa. Meu tio trabalha com carro e o sapato dele é todo preto. A perspicácia das crianças é algo que deveria ser temido pelos grandes estelionatários do mundo. Arthur sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Aquela garotinha de 6 anos, com um farelo de biscoito no canto da boca, estava a um passo de desmascarar o maior investidor institucional do Estado. Ei, eu limpo os sapatos antes de sair do trabalho, ele improvisou, a voz um tom mais alto que o normal. Regras da empresa. Higiene. Lúcia não pareceu totalmente convencida. Mas o cheiro do pão de queijo que Mariana havia comprado no caixa do supermercado mudou o foco de sua atenção. Você trouxe o meu doce. Lúcia. O que eu falei sobre pedir coisas? Uma voz idosa, mas firme, veio de dentro da casa. Uma senhora de cabelos completamente brancos, amarrados em um lenço florido, apareceu na porta. Dona Antonieta, a mãe de Mariana. Ela usava um avental de cozinha e segurava uma colher de pau. Seus olhos, embora cansados pela idade, tinham a mesma vivacidade e o mesmo detector de mentiras natural de Mariana. Deixe a menina. Antonieta, Arthur disse, dando um passo à frente e colocando as sacolas na mesa de fórmica da pequena cozinha que dava direto para a sala. Eu fiz questão de trazer. Dona Antonieta olhou para Arthur. Ela não disse nada por alguns segundos. Apenas caminhou até ele. Pegou uma de suas mãos, a mão que ele havia limpado com tanto esmero após o conserto do aspirador, e a virou, olhando para a palma macia, mãos de quem mexe com ferramentas. É a idosa? Perguntou, com um sorriso de canto que fez o estômago de Arthur revirar. Zai. Entre. Rapaz. O almoço está quase pronto. Espero que goste de frango com quiabo. Gente da cidade grande costuma ter frescura com quiabo por causa da baba. Eu não tenho frescura. Dona Antonieta, Arthur respondeu. Embora a última vez que tivesse comido quiabo tivesse sido em um restaurante contemporâneo, onde a hortaliça havia sido transformada em uma espuma molecular com infusão de fumaça. A tarde que se seguiu foi uma sucessão de choques térmicos culturais para o CEO. A casa de Mariana era pequena. Se a sua cobertura nos jardins tinha espaço de sobra e nenhuma vida, ali a vida transbordava e faltava espaço. Havia brinquedos da Lúcia espalhados pelo canto da sala. Um rádio antigo tocando um samba antigo na janela.
O barulho do feijão cozinhando na panela de pressão e uma televisão antiga que precisava de um tapa na lateral para a imagem parar de correr. E foi justamente a televisão que deu a Arthur sua primeira tarefa de utilidade real. Arthur, já que você é da manutenção. Mariana pediu, enquanto secava os pratos. Dá uma olhada naquela tomada da TV. Ela fica dando estalo toda vez que o canal muda. Minha mãe tem medo que pegue fogo. Arthur olhou para a tomada. Em sua mesa de trabalho. Ele gerenciava crises internacionais de fornecimento. Ali. Ele tinha uma chave de fenda enferrujada que Dona Antonieta lhe entregou e um pedaço de fita isolante que parecia ter sido comprada na década de 90. Ele ajoelhou-se no chão. Lúcia sentou-se ao lado dele, cruzando as pernas e apoiando o queixo nas mãos, observando cada movimento. Você sabe mesmo consertar a menina? Perguntou. O moço da outra vez disse que sabia. Mas a TV pipocou e ele saiu correndo. Eu sei, Arthur disse, com uma autoconfiança que ele usava para acalmar acionistas em tempos de queda na bolsa. Assista e aprenda. Com cuidado. Ele desmontou o espelho da tomada. O fio terra estava solto, encostando no fio fase. Um erro simples de fiação que qualquer eletricista amador resolveria em 2 minutos. Arthur prendeu o fio com a fita isolante. Apertou o parafuso com a chave enferrujada e montou tudo de volta. Ligue a TV. Lúcia, ele comandou. A menina apertou o botão. A tela acendeu com o desenho animado. Nenhum estalo. Nenhum chiado. A imagem estava perfeita. Caramba, Lúcia arregalou os olhos, olhando para Arthur como se ele tivesse acabado de realizar um truque de mágica digno de Las Vegas. Você é melhor que o super-homem. O super-homem só quebra as paredes. Você conserta. Arthur sentiu um calor estranho subir pelo seu pescoço. Ele já havia recebido prêmios de Homem do Ano pela Câmara de Comércio. Já havia sido aplaudido de pé em auditórios lotados de homens ricos. Mas nenhum daqueles aplausos havia feito seu peito se expandir daquela forma. O elogio daquela garotinha, por ter apertado um parafuso de uma tomada velha, parecia a validação mais importante de toda a sua existência. O almoço foi servido na mesa pequena. Arthur sentou-se entre Lúcia e Mariana. O frango com quiabo não tinha espuma molecular. Não tinha apresentação artística. Era apenas comida quente, feita com alho, cebola e afeto. Come mais. Arthur, Dona Antonieta insistia, colocando mais uma colher de arroz no prato dele. Você é muito magro para o tamanho que tem. Naquela empresa de vocês não dão comida boa não. Mariana me disse que o dono de lá é um pão duro que quer economizar até no sabão. Arthur quase engasgou com um pedaço de frango. Mariana começou a rir, dando tapinhas nas costas dele. Mãe, não fala assim. Vai assustar o rapaz. O Arthur acabou de entrar na empresa. Não tem nada a ver com as loucuras do senhor Santoro. Pois eu acho que esse tal de Santoro devia vir almoçar aqui um dia, Lúcia interrompeu, com a boca cheia de arroz. Aí a vovó dava quiabo para ele e ele ficava mais bonzinho. A mamãe chega em casa muito cansada por causa dele. Ontem ela estava chorando no banheiro porque o pé dela estava doendo. O silêncio caiu sobre a mesa. Mas não o silêncio corporativo de antes. Era o silêncio da realidade que Arthur tentava ignorar de trás de suas janelas blindadas. Ele olhou para Mariana. Ela abaixou os olhos, mexendo na comida com o garfo, claramente envergonhada por ter sua vulnerabilidade exposta pela filha. Arthur sentiu a comida travar em sua garganta. A mentira que ele estava sustentando começou a parecer não apenas uma brincadeira romântica, mas uma crueldade. Ele era o motivo do cansaço dela, o sistema que ele havia criado, a busca implacável pela eficiência e pelo lucro que ele liderava. Era o que fazia aquela mulher chorar de dor no banheiro após o segundo turno. Depois do almoço, Mariana,
O acompanhou até o portão de ferro. A tarde estava caindo. E o céu de São Paulo ganhava aquele tom cinzento alaranjado típico do final de semana. Não liga para o que a Lúcia disse. Mariana falou, encostando-se no portão, olhando para os próprios pés. Criança fala o que vê. O trabalho é duro. Sim. Mas eu sou grata por ter ele. Me ajuda a manter a casa e a escola dela. Arthur olhou para ela. Havia uma mecha de cabelo solta no rosto de Mariana, e o sol da tarde acendia os reflexos castanhos de seus olhos. O desejo de segurá-la, de tirá-la daquela vida de esforço extremo, de usar seus milhões para resolver todos os problemas dela em um segundo. Foi quase incontrolável. Mas ele lembrou-se do orgulho dela na copa do 20º andar. Mariana não queria um salvador com uma capa de dinheiro. Ela queria um companheiro. Mariana. Ele começou. A voz grave, tocando levemente o ombro dela. Se eu te dissesse que as coisas podem mudar na empresa. Que o senhor Santoro pode não ser o monstro que todos pensam. Mariana deu um sorriso triste, balançando a cabeça. Homens como ele não mudam. Arthur. Eles só enxergam o topo do prédio. Eles não sabem o que acontece na calçada. Mas está tudo bem, desde que eu tenha a minha família e amigos como você para me ajudar com a tomada. Eu aguento o tranco. Ela se aproximou e, num gesto rápido, deu um beijo leve na bochecha dele. A pele de Arthur formigou onde os lábios dela encostaram. Obrigada pelo sábado, ela sussurrou. Até segunda. Arthur da manutenção. Ela entrou e fechou o portão. Arthur permaneceu parado na calçada por longos minutos, ouvindo o som do trinco de ferro. Ele colocou a mão no bolso da calça gasta que havia escolhido para aquele dia, sentindo o vazio do espaço onde seu relógio caro costumava ficar. Ele pegou um aplicativo de transporte comum para voltar para os jardins, recusando o serviço de motorista particular da empresa. Enquanto o carro popular passava pelos buracos do asfalto da periferia em direção ao centro luxuoso, Arthur Santoro olhava pela janela com o peito apertado. A farsa estava funcionando. Ele havia conquistado o sorriso de Mariana e a admiração de Lúcia. Mas ele sabia, com a clareza matemática de um analista de risco, que quanto mais alto o edifício da mentira é construído, maior e mais destrutivo é o impacto quando ele finalmente desaba. Há mentiras que começam como pequenos furos em uma represa. No início, parecem inofensivas. Apenas algumas gotas escapando pela parede de concreto. Mas o problema da água, assim como o do afeto, é que ambos encontram sempre a fresta mais profunda para exercer pressão. 3 semanas se passaram desde o sábado do frango com quiabo. E a vida de Arthur Santoro havia se transformado em um exercício diário de esquizofrenia geográfica. Durante o dia, ele habitava o topo do mundo. Sentava-se em sua cadeira de couro ergonômica. Assinava demissões com a mesma frieza com que bebia seu café expresso sem açúcar e movia milhões de reais com um clique. Mas, assim que o relógio marcava 18 horas, uma urgência quase febril tomava conta de seu peito. O paletó era trancado na gaveta. As mangas eram dobradas. O homem de negócios dava lugar ao Arthur da manutenção. A cobertura de 400 metros quadrados nos jardins havia se transformado oficialmente em um hotel de passagem. Ele mal reparava na vista panorâmica da cidade. Para Arthur, o verdadeiro farol de São Paulo agora era a lâmpada amarela e ligeiramente trêmula da cozinha de Mariana. Zaba, caro ouvinte, o ser humano é um bicho engraçado. Passa a vida inteira juntando moedas para comprar isolamento, privacidade e silêncio. E depois, descobre que o silêncio é a coisa mais barulhenta que existe. Arthur descobriu que preferia o caos. Ele preferia o som de Lúcia correndo pela sala de meias. O rádio antigo de Dona Antonieta, sintonizado em uma estação de seresta e puro, principalmente
O som da risada de Mariana quando ele fazia alguma bobagem. E ele fazia muitas. Naquela noite de quinta-feira. O desafio era ensinar Lúcia a fazer a lição de matemática sobre frações. Olha aqui. Lúcia Arthur explicava, desenhando um círculo perfeito em um pedaço de papel pautado. Imagine que isso aqui é uma pizza. Se nós dividirmos essa pizza em 4 partes, e eu comer uma, quanto sobra? Lúcia olhou para o desenho. Depois, para Arthur, com uma expressão de profunda indignação. Sobra 3 partes. Mas você não pode comer uma parte inteira sozinho. Arthur, a mamãe trabalhou o dia todo, e a vovó fez o suco. Você tem que dividir igual. Isso é egoísmo. Arthur piscou. Desarmado. Mariana, que estava de pé junto ao fogão, mexendo uma panela de sopa de legumes, soltou uma gargalhada alta. Bilsó. Professor, aqui em casa a matemática tem que ter justiça social, brincou ela, limpando a testa com as costas da mão. Arthur olhou para o desenho da pizza, sentindo um nó estranho na garganta. Ele passou a vida inteira dividindo pizzas corporativas, onde a regra era exatamente ficar com a maior parte e deixar as migalhas para os outros. A lógica de uma criança de 6 anos acabara de triturar sua filosofia de mercado. Você está certa. Lúcia Arthur sorriu, apagando o traço com a borracha. Nós dividimos em 4 partes iguais. Uma para cada um. Agora sim a menina sorriu, mostrando a janela dos dentes de leite que haviam caído recentemente. Você é um bom professor. Arthur. Pena que é meio devagar para comer. A sopa vai esfriar. O jantar foi simples. Como sempre. Sopa de legumes com pão amanhecido. Mas para Arthur, aquela mesa de fórmica parecia mais banquete do que qualquer jantar de gala no fazano. Havia calor ali. Um calor que vinha do vapor da panela. Mas principalmente dos olhares que Mariana lhe lançava por cima do prato. No entanto, a represa da farsa de Arthur estava começando a ceder sob o peso das pequenas inconsistências. E Mariana, apesar de humilde, estava longe de ser boba. O primeiro sinal de alerta acendeu logo após o jantar, quando Arthur entregou um presente para Lúcia. Era uma caixa de blocos de montar. Não uma caixa qualquer, mas um conjunto complexo de engenharia infantil que Arthur havia comprado em uma loja de importados no shopping Iguatemi. Olha, Lúcia, achei isso aqui, em uma banca de camelô perto do metrô, mentiu ele. A voz um pouco vacilante. Estava em promoção. Mariana aproximou-se, olhando para a caixa impecável, sem um único arranhão, com o selo de importação original e o preço em euros mal raspado no canto superior. Ela pegou a caixa, sentindo o peso do plástico de alta qualidade. Camelô. Arthur, ela perguntou, erguendo uma sobrancelha, o tom de voz misturando dúvida e diversão. Esse camelô deve trabalhar nos jardins. Porque esse brinquedo aqui custa quase metade do meu aluguel. Eu já vi na vitrine daquela loja chique onde eu limpo os vidros. Arthur sentiu o sangue sumir do rosto. É que era ponta de estoque. O rapaz queria se livrar do produto, ele gaguejou, amaldiçoando sua total ignorância sobre os preços do mercado popular. Mariana não disse mais nada, mas seus olhos castanhos ficaram fixos nele por um longo tempo. Um olhar analítico, que parecia tentar ler as entrelinhas daquele homem que usava camisas de algodão que não faziam bolinha na máquina de lavar e cujas mãos, apesar de ajudarem na manutenção, não tinham uma única cicatriz de trabalho pesado. Mais tarde, enquanto Dona Antonieta colocava Lúcia para dormir, Mariana e Arthur ficaram sozinhos na pequena varanda dos fundos. A chuva fina de outono começava a cair, criando uma cortina de gotas que isolava o pequeno espaço do resto do mundo. Arthur. Mariana começou.
encostando-se na mureta de cimento. Os braços cruzados contra o frio da noite. Posso te fazer uma pergunta? Claro, ele respondeu. Embora seu coração tenha começado a bater no ritmo de um tambor de guerra, o que você fazia antes de entrar na Santoro Investimentos? Ela olhou de lado para ele. Outro dia, quando eu estava reclamando sobre a demora na entrega dos produtos de limpeza pelo fornecedor, você começou a falar sobre gargalos logísticos da cadeia de suprimentos macroeconômica. Nenhum técnico de manutenção fala assim. Arthur, você usa palavras que parecem de dicionário. E os seus sapatos. Mesmo os velhos que você usa para vir aqui. Tem uma costura que eu só vejo nos pés dos diretores, que passam por mim sem me olhar nos olhos. Arthur engoliu em seco. A parede estava se fechando. Ele olhou para a chuva, sentindo o peso insuportável da farsa. Ele queria contar. O desejo de gritar a verdade, de dizer, eu sou o dono daquele prédio. Mariana. Mas eu daria tudo para que você continuasse me olhando assim. Quase venceu sua covardia. Ele respirou fundo. Virou-se para ela e abriu a boca. Mariana. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu não sou exatamente. Nesse exato momento, o choro abafado de Lúcia veio do quarto de dentro, seguido pela voz de Dona Antonieta chamando por Mariana. A menina havia tido um pesadelo com a tempestade. Ai, meu Deus! A Lúcia Mariana disse. Atenção cortada instantaneamente pela prioridade da maternidade. Espera aí. Arthur. Eu já volto. Não vai embora. Ela entrou correndo. Arthur soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Ele apoiou as duas mãos na mureta de cimento, deixando que a névoa da chuva molhasse seu rosto. E ele sentia-se covarde. Um ladrão que estava roubando o afeto daquela família sob falsas estruturas. Cerca de 20 minutos depois. O silêncio voltou à casa. Mariana retornou para a varanda, parecendo ainda mais exausta, mas com os ombros relaxados. Ela dormiu, sussurrou ela, aproximando-se de Arthur. O que você ia me dizer antes? Arthur olhou para ela. Sob a luz fraca da lâmpada da varanda, o rosto de Mariana tinha uma beleza crua. Real. Desprovida de qualquer artifício. Havia uma vulnerabilidade tão grande na forma como ela o olhava, uma entrega tão sincera, que as palavras da verdade morreram na garganta dele. Ele teve medo, um medo pavoroso de ver aquele olhar de admiração transformar-se em desprezo e mágoa. Eu ia dizer. Arthur estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela com os dedos trêmulos. Que eu nunca conheci ninguém como você. Mariana. Ela congelou por um segundo sob o toque dele. A respiração dela acelerou. O calor de sua pele contrastando com o ar frio da noite. Ela não se afastou. Pelo contrário. Inclinou o rosto levemente, aceitando o carinho. Arthur. Ela murmurou, a voz quase sumindo no barulho da chuva. Minha vida é muito complicada. Eu não tenho tempo para jogos. Não é um jogo, ele disse. E essa era a maior verdade que ele já havia pronunciado. Para mim, isso é a única coisa real que sobrou. Ele aproximou-se lentamente. O espaço entre os dois desapareceu com a naturalidade de quem já se pertencia há muito tempo. Arthur envolveu a cintura de Mariana com os braços, sentindo o corpo dela se moldar ao seu com uma perfeição que nenhum cálculo matemático seria capaz de prever. O beijo foi calmo, profundo e carregado de uma urgência contida. Não havia a pressa carnal dos encontros vazios que Arthur costumava ter em sua antiga vida. Havia uma entrega mútua, um gosto de chuva, café e promessas silenciosas. Mariana entrelaçou os dedos no cabelo dele, puxando-o para si, permitindo-se, pela primeira vez em anos, ser cuidada em vez de apenas cuidar. Quando os lábios finalmente se separaram, as testas deles permaneceram encostadas.
A respiração de Arthur estava descompassada. Ele olhou nos olhos dela e viu ali o reflexo de um homem que ele queria ser, mas que ainda não tinha o direito de habitar. É melhor eu ir, ele sussurrou. A voz rouca, afastando-se com uma dificuldade quase física. Tem certeza? A chuva está forte, ela disse, segurando a mão dele por mais um segundo. Tenho. Preciso resolver umas coisas amanhã cedo. Na empresa, ele respondeu, sentindo a primeira facada da culpa perfurar seu peito logo após o momento de maior felicidade de sua vida. Arthur caminhou até o ponto de ônibus sob a chuva, recusando-se a pedir um táxi apenas para manter o personagem até o fim da rua. Quando o coletivo barulhento e mal cheiroso chegou, ele subiu e sentou-se perto da janela, encostando a cabeça no vidro molhado. O perfume de sabão de coco e jasmim de Mariana ainda estava impregnado em sua camisa de algodão egípcio. Ele olhou para as próprias mãos. Elas ainda guardavam o calor do corpo dela. Ele estava completamente, irremediavelmente apaixonado por ela. E era exatamente por isso que o peso de sua farsa agora se tornara uma tortura. Ele havia construído um palácio de amor sobre uma base de areia movediça. Ele havia beijado a mulher que o considerava um igual, sabendo que ele era o homem que assinava os contratos que a faziam chorar de cansaço. Ao entrar em sua cobertura fria e escura nos jardins, Arthur Santoro não acendeu as luzes. Ele caminhou até o centro da sala e jogou-se no sofá de linho italiano. O silêncio do lugar voltou a sufocá-lo. Mas agora, com um novo componente, o gosto amargo do remorso. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. O fio da mentira estava esticado ao máximo. E a queda, quando viesse, não pouparia ninguém. O castelo de cartas que Arthur Santoro havia construído não desabou com o estrondo de um trovão. Ele ruiu no mais absoluto, gelado e corporativo silêncio. Era uma manhã de terça-feira. Precisamente 3 semanas após aquele beijo sob a chuva na varanda de Mariana, no 30º andar da Santoro Investimentos. O clima era de triunfo. A mesa de jacarandá estava coberta de pastas de couro legítimo e tablets de última geração. Uma delegação de investidores alemães ocupava as cadeiras ergonômicas, enquanto Arthur, vestindo um terno risca de giz sob medida e ostentando novamente seu relógio suíço impessoal, liderava a apresentação final de uma joint venture internacional. Sua voz era firme, o olhar focado nos gráficos de projeção de lucros. Ele operava em seu habitat natural. No entanto, por trás da fachada de eficiência indestrutível, a mente de Arthur estava longe dali. Ela insistia em revisitar a caligrafia torta em um papel azul amassado e o som de uma menininha dizendo que ele era melhor do que o super-homem por ter consertado uma tomada velha. Caro ouvinte, o destino é um mestre na arte da ironia. Arthur acreditava que controlava o tempo e o espaço, dividindo sua vida em 2 gavetas hermeticamente fechadas. Mas ele esqueceu que, em um edifício de vidro, não existem paredes verdadeiras. Tudo é uma questão de transparência. Devido a um evento de grande porte no auditório do subsolo, a equipe de limpeza diurna estava sobrecarregada. O Supervisor de Facilities, precisando urgentemente de alguém para dar suporte no andar da diretoria executiva, convocou 2 funcionárias do turno da noite para uma dobra de horário excepcional. Mariana aceitou na hora. A bombinha de asma de Lúcia havia subido de preço e aquela diária extra seria a salvação da semana. Ela entrou no 30º andar carregando uma bandeja de prata com bules de café e pequenas xícaras de porcelana. Era a primeira vez que ela subia até o topo do império durante o dia. A luz do sol cortava as vidraças, revelando a opulência que a penumbra da noite costumava camuflar. Tudo ali brilhava. Tudo ali parecia gritar que as pessoas comuns eram apenas formigas na calçada lá embaixo. Mariana caminhou em direção à sala de reuniões principal. Através das paredes de vidro inteligente, que naquele momento não estavam opacas, ela viu o grupo de homens estrangeiros focados na tela de projeção.
Ela se aproximou da porta lateral de apoio para deixar o café. E foi então que ela o viu. O homem de pé na cabeceira da mesa, gesticulando com autoridade. Não usava uma camisa amassada com as mangas dobradas. Ele não tinha vestígios de graxa nas mãos. Ele portava uma caneta Montblanc, que brilhava sob a luz embutida e exalava uma presença tão esmagadora que fazia todos os outros homens na sala a sentirem com reverência. Mariana congelou. A bandeja de prata estremeceu levemente em suas mãos, fazendo o metal das xícaras produzir um tilintar agudo. Ele a piscou, desejando do fundo da alma que fosse uma alucinação, causada pelo cansaço, mas os detalhes começaram a se encaixar com a velocidade cruel de uma guilhotina. O desenho firme do maxilar, o porte atlético, a intensidade dos olhos escuros e, finalmente, o relógio de pulso. Aquele mesmo relógio que ela havia visto emitir um brilho discreto na escuridão do elevador no primeiro dia em que se conheceram. Não existia um Arthur da manutenção. Em uma fração de segundo, a mente de Mariana retrocedeu às últimas semanas. Os brinquedos caros com etiquetas em euros que ele dizia comprar de camelôs. O vocabulário impecável que não condizia com o cargo de suporte técnico. As camisas que não faziam bolinha. A facilidade com que ele pagava os táxis. Ele não era um colega de trabalho que dividia com ela o peso do turno da noite. Ele era o dono da torre, o general. O homem cujas metas de corte de custos a faziam chorar de dor física no banheiro após o expediente. Arthur, no meio de uma frase explicativa em inglês, virou o rosto em direção à porta de apoio. Seus olhos cruzaram o vidro. O mundo do bilionário parou. O gráfico na tela continuou correndo. Mas o sangue nas veias de Arthur congelou. Ele viu Mariana parada, com a bandeja nas mãos, empalidecida, olhando para ele como se estivesse diante de um fantasma ou de um monstro. O olhar dela não tinha raiva, tinha algo muito pior. Tinha uma decepção profunda. Uma quebra absoluta de um cristal que nunca mais seria colado. Mr. Santoro Everything Generic, perguntou um dos alemães, notando o silêncio repentino do CEO. Arthur não respondeu. Ele baixou o controle da apresentação. Com licença. Senhores, deem-me 5 minutos, ele disse. A voz saindo rouca, quase inaudível. Ele caminhou até a porta. Mas Mariana já havia se virado. Ela deixou a bandeja de prata sobre o balcão da copa de apoio com um cuidado cirúrgico, para não quebrar nada que pertencesse àquele lugar que não era dela. Ela desamarrou o avental cinza com o logotipo da empresa terceirizada. Dobrou-o meticulosamente e o colocou ao lado da bandeja. Arthur entrou na copa, fechando a porta de madeira atrás de si, isolando os dois do resto do andar corporativo. Mariana. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas em um gesto de súplica que nenhum de seus acionistas jamais consideraria possível. Por favor, me deixa explicar. Mariana se virou devagar. Ela não gritou. Ela não chorou. Sua postura era reta, o queixo erguido com a dignidade indestrutível de quem não deve nada a ninguém. Explicar o quê? Sinha. Santoro, a forma como ela pronunciou o sobrenome dele, cortou o ar como uma lâmina de gelo. Que o senhor precisava de uma distração, que a vida na sua cobertura era muito entediante. E o senhor resolveu brincar de ser pobre por algumas semanas para ver como é a sensação. Não, não foi uma brincadeira. Eu juro por Deus, a voz de Arthur quebrou, o desespero tomando conta de suas feições. No dia do blackout, eu tentei falar. Mas quando eu vi a forma como você me olhou, como uma igual, eu tive medo. Todos que se aproximam de mim querem alguma coisa. Mariana, querem contratos, querem dinheiro, querem influência. Você me deu um pão de queijo murcho porque achou que eu estava com fome. Você
Me deixou entrar na sua casa por quem eu era, não pelo que eu tenho. E quem você era? Arthur. Mariana deu um passo à frente. E pela primeira vez, uma lágrima de pura mágoa escapou de seus olhos castanhos. Aquele homem na varanda não existia. Você entrou na minha casa. Sentou-se à mesa com a minha mãe. Ensinou matemática para a minha filha. Você usou a nossa verdade para alimentar a sua fantasia. Mariana, o que eu sinto por você é real. Ele tentou dar mais um passo, mas o olhar dela o paralisou. Sabe qual é o pior? Sr. Santoro, não é o fato de você ser bilionário. Eu não ligo para o seu dinheiro. O pior é que você sabia tudo sobre mim. Sabia que a minha filha tem bronquite. Sabia que o pai dela me abandonou. Sabia que eu chorava no banheiro de cansaço por causa das regras da sua empresa. Você se alimentou das minhas fraquezas enquanto se escondia atrás de uma máscara. Você teve acesso a toda a minha vida. E eu não sabia nada sobre você. Você me transformou em uma piada. Você não é uma piada para mim. Você é a única coisa que me fez sentir vivo em anos. Arthur implorou. As lágrimas finalmente vencendo seus olhos. O homem que controlava o mercado estava de joelhos espirituais em uma copa de limpeza. Acabou. Arthur, ela disse, a voz baixando para um sussurro definitivo. Eu posso ser pobre. Posso limpar o chão que você pisa. Mas eu tenho orgulho. E o meu orgulho não está à venda. Mariana pegou sua bolsa de lona gasta no gancho da parede. Ela caminhou até a porta. Honte de serre. Ela parou, sem olhar para trás. Não precisa se dar ao trabalho de me demitir. Eu estou saindo. Só peço que não use o seu poder para prejudicar a agência que me contratou. Eles não têm culpa de eu ter sido ingênua. A porta se abriu e se fechou. Arthur permaneceu imóvel no centro da copa. O cheiro de café fresco misturava-se ao odor do desinfetante de lavanda barata que ela havia usado minutos antes. Ele olhou para o avental cinza dobrado sobre o balcão. Parecia o sudário de uma vida que ele havia destruído com as próprias mãos. Ele não voltou para a reunião com os alemães. Deixou que seus diretores inventassem uma desculpa médica qualquer. Arthur pegou o elevador privativo diretamente para o subsolo. Entrou em seu carro importado e dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, sob o sol escaldante do meio-dia. Ele ligou para o número dela. Caixa postal. Ele mandou mensagens de texto. Longas. Confissões desesperadas. Pedidos de perdão. Nenhuma foi entregue. O tique azul do aplicativo nunca apareceu. Ela o havia bloqueado. Quando a noite caiu, Arthur retornou à sua cobertura nos jardins. O painel digital indicava os mesmos perfeitos, 21. Namdok. O silêncio caro. Isolado por vidros triplos. Voltou a reinar no ambiente de 400 metros quadrados. Ele caminhou até a cozinha de aço escovado. Olhou para o espaço vazio. Não havia o barulho da panela de pressão. Não havia o riso de Lúcia. Não havia o cheiro de alho e cebola fritos com afeto. Ele pegou o uísque caro. Serviu uma doce e bebeu de uma vez. Mas o líquido dourado queimou sua garganta sem deixar sabor nenhum. Arthur Santoro estava de volta ao topo do mundo. Ele tinha todo o dinheiro que um homem poderia desejar. Todo o poder que sua linhagem havia construído. Mas, enquanto olhava para a imensidão das luzes de São Paulo através de sua janela blindada, ele percebeu a terrível verdade de sua existência. Ele nunca esteve tão mortalmente, absurdamente e irremediavelmente pobre. Dizem que o orgulho é um palácio de mármore imponente, frio e extremamente difícil de demolir. Mas quando a base é feita de solidão, basta um sopro de realidade para que toda a estrutura venha abaixo. Nos dias que se seguiram à partida de Mariana, Arthur Santoro não se comportou como o personagem de um melodrama clichê. Ele não se afundou na bebida.
Nem cruzou os braços esperando que o tempo resolvesse tudo. O homem de ação que existia nele compreendeu que o remorso é uma energia inútil se não for transformada em reparação. A primeira mudança ocorreu no organograma da Santoro Investimentos. Para a surpresa do Conselho de Administração, o CEO ordenou uma auditoria completa em todos os contratos de prestação de serviços terceirizados. Ele não enviou gerentes, ele mesmo revisou as planilhas. Em menos de uma semana, as jornadas de trabalho foram readequadas. O valor das diárias extras foi reajustado acima da média do mercado e foi criado um fundo de assistência à saúde voltado exclusivamente para os filhos dos funcionários operacionais. Caro ouvinte, os acionistas reclamaram do impacto nos dividendos. É claro. Mas Arthur apenas os encarou com aquele olhar que costumava congelar salas de reunião e disse: se a nossa riqueza depende do esgotamento físico de quem limpa o nosso chão, então nós não somos empresários. Somos parasitas. Ninguém ousou rebater. No entanto, Arthur sabia que reformar a empresa era a parte fácil. O dinheiro pode comprar melhorias estruturais, mas não reconstrói uma ponte de confiança que foi dinamitada pela mentira. Para isso, ele precisava descer do topo do mundo e caminhar. Desarmado. Pela calçada. Era um sábado de sol manso, quando Arthur estacionou seu carro comum, um modelo antigo, que ele comprara especificamente para não chegar à Zona Norte, ostentando sua frota de luxo a 2 quadras da casa de fundos de Mariana. Ele não usava terno. Vestia uma calça jeans simples e uma camisa de malha escura. Suas mãos não carregavam joias, nem sacolas de lojas de grife. Levava apenas uma pequena caixa de ferramentas de ferro, gasta pelo tempo, que havia pertencido ao seu pai e que passara anos esquecida no fundo de um depósito. Ele caminhou até o portão de ferro. O jasmim continuava lá, perfumando o ar da periferia. Arthur respirou fundo, sentindo o estômago dar um nó que nenhuma crise financeira jamais conseguira provocar, e bateu 3 vezes no metal. O trinco correu. A porta da frente se abriu e Dona Antonieta apareceu no quintal. Ela parou, limpou as mãos no avental florido e caminhou lentamente até o portão. Seus olhos velhos e sábios examinaram Arthur. Não havia raiva neles. Apenas uma severidade maternal que fez o bilionário se sentir com 10 anos de idade. Então, o grande senhor Santoro descobriu o caminho para a nossa humilde calçada. A idosa perguntou, sem abrir o portão: Dona Antonieta. Arthur baixou a cabeça, o queixo tremendo de leve. Eu não vim como o senhor Santoro. O senhor Santoro é um coitado que mora sozinho em uma caixa de vidro. Eu vim como o Arthur, aquele que aprendeu o que é uma família nesta cozinha. Eu errei. Errei feio. E não há justificativa para o que fiz. A idosa olhou para a caixa de ferramentas de ferro na mão dele. Um pequeno sorriso de canto, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Entra. Rapaz, a Mariana está na cozinha, e é bom você ter força nesses braços, porque a prateleira da despensa está quase caindo. Ela abriu o portão. Arthur murmurou um agradecimento e caminhou pelo corredor de cimento queimado. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Quando ele cruzou a soleira da porta da cozinha, o tempo pareceu parar. Mariana estava de pé junto à pia, cortando cenouras para o almoço. O som da faca contra a tábua de madeira cessou imediatamente. Ela não se virou de imediato. Manteve as costas rígidas por alguns segundos, respirando pausadamente, antes de confrontá-lo. Quando ela se virou, a ausência do avental cinza da empresa a tornava ainda mais imponente em sua simplicidade. Ela usava um vestido de algodão azul e trazia o cabelo preso de forma desalinhada. Seus olhos castanhos encontraram os de Arthur. O contraste era absoluto. O homem que costumava olhar o horizonte de São Paulo do alto de seu império
Agora parecia incrivelmente pequeno naquele espaço de 3 por 4 metros. Ele estava espremido entre a geladeira antiga, que roncava alto, e a mesa de fórmica. Sua cabeça quase tocava a luminária simples do teto. Ele era um gigante desarmado em um território que ele não podia comprar. O que você está fazendo aqui? Arthur, ela perguntou, usando o primeiro nome dele, mas com uma distância que machucou mais do que o sobrenome formal de antes. Eu vim pedir perdão. Mariana, ele disse, a voz rouca, colocando a caixa de ferramentas no chão, ao lado de seus sapatos comuns. E vim sem desculpas. Não vou dizer que fiz isso porque me apaixonei por você. Embora isso seja a maior verdade da minha vida. Não vou dizer que foi para te proteger. Eu menti porque fui covarde. Tive medo de que... Se você soubesse o tamanho do meu mundo de papel, você se afastasse antes de me conhecer de verdade. Eu fui egoísta. Deixei você carregar o peso do cansaço enquanto eu assistia a tudo do lado seguro da farsa. Mariana cravou os dedos na borda da pia, os nós dos dedos ficando brancos. Você tem ideia do que eu senti? Arthur, a voz dela falhou por um segundo. A emoção rompendo a barreira da rigidez. Eu olhava para você e via um companheiro. Alguém que entendia o que era lutar pelo pão de cada dia. Eu dividi a minha comida com você. Eu deixei você entrar no quarto da minha filha. De repente, eu descubro que o homem que segurou a minha mão no escuro é o mesmo que dita as regras que tornam a minha vida um inferno mecânico. Eu mudei as regras. Mariana, ele deu um meio passo à frente. As mãos abertas, mostrando as palmas. Não para comprar a sua volta, mas porque você me abriu os olhos. O fundo de saúde para as crianças. Os salários. As jornadas. Tudo já foi assinado e retificado. Mas eu sei que isso não limpa o que eu fiz com o seu coração. Eu não vim aqui com dinheiro. Não vim te oferecer uma vida de luxo na minha cobertura vazia. Eu vim dizer que, se você me der uma chance, eu começo do zero. Da verdade, sendo apenas o Arthur. Nesse momento, a porta do quarto se abriu de leve. Lúcia colocou a cabecinha para fora, olhando para a cena com aqueles grandes olhos castanhos que sabiam de tudo. Ela viu Arthur. Olhou para a caixa de ferramentas no chão e correu na direção dele, abraçando suas pernas com força. Arthur, você voltou? A menina exclamou. A vovó disse que você tinha viajado para longe para consertar computadores grandes. Mas eu sabia que você ia voltar. A tomada da TV começou a chiar de novo ontem. Arthur ajoelhou-se no chão de cerâmica simples, envolvendo a garotinha em um abraço apertado. Ele fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto, sem se importar com a dignidade do grande executivo. Desculpa. Lúcia, ele sussurrou no ouvido da menina. A bolsa embargada. O tio Arthur teve que resolver um problema muito grande na própria cabeça. Mas eu trouxe as ferramentas. Eu vou dar um jeito na tomada. E em tudo o que eu quebrei. Se a sua mãe deixar. Mariana observou a cena. Ela olhou para o homem mais rico que já havia conhecido, ajoelhado no chão de sua cozinha, chorando abraçado à sua filha, despido de qualquer traço de arrogância. O palácio de mármore do orgulho dele havia sido completamente demolido. Ali só restava o homem real. Ela caminhou até os dois e parou, olhando para Arthur de cima para baixo, mas com os olhos agora banhados em uma doçura severa. A tomada da TV pode esperar até depois do almoço, Mariana disse, a voz amolecendo finalmente. Mas a prateleira da despensa precisa de parafusos novos agora. E o Arthur da manutenção não ganha folga no sábado. Arthur ergueu os olhos. Um sorriso desacostumado e brilhante surgindo em meio às lágrimas. Eu trabalho de graça. Mariana, pelo resto da vida. Se você quiser. Não quero trabalho escravo na minha casa. Sínia. Santoro, ela brincou.
estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Repetindo o gesto daquela noite no hall do 20º andar. Nós vamos dividir o trabalho. E as regras aqui são as minhas. Sem mentiras. Sem omitir o sobrenome. Combinado, ele segurou a mão dela. Sentindo que aquela textura áspera e calorosa era, finalmente, o seu verdadeiro porto seguro. Caro ouvinte, o amor não apaga os erros do passado com uma borracha mágica, mas nos dá as ferramentas certas para reconstruir as paredes que a vida derrubou. 3 meses depois daquele sábado, a Santoro Investimentos continuava quebrando recordes na bolsa de valores, mas o seu CEO agora tinha uma rotina muito diferente. Ele ainda usava relógios suíços durante as reuniões. Mas às 17h30, o expediente terminava impreterivelmente. Arthur Santoro agora tinha pressa, não para assinar contratos, mas para pegar o ônibus da linha eletrônica que o levava até a Zona Norte. Mariana havia voltado a estudar, cursando a faculdade de administração, que ele fizera questão de apoiar não como um patrono, mas como o companheiro que segurava Lúcia no colo e fazia a janta enquanto ela revisava os livros na mesma mesa de fórmica. Naquela noite de sexta-feira, o apartamento nos Jardins foi finalmente colocado à venda. Arthur comprou uma casa espaçosa, com um quintal grande onde Lúcia podia correr sem meias e onde Dona Antonieta plantou um enorme pé de jasmim perto do portão. Arthur estava sentado na varanda da nova casa, observando Mariana rir de uma piada que Lúcia contava enquanto montava o castelo de blocos que o camelô dos Jardins havia trazido. O vento da noite soprou suave, trazendo o aroma das flores e o som do rádio antigo tocando na cozinha. Ele não olhou para o relógio. Não precisava saber os segundos. Pela primeira vez em toda a sua existência. Arthur Santoro olhou para o horizonte e não viu apenas prédios e números. Viu um lar. Viu uma história que havia começado na escuridão de um blackout, mas que agora brilhava com a luz mais pura que o ser humano é capaz de produzir, a luz da verdade. Se esta história fez você sorrir, se emocionar ou acreditar um pouco mais em segundas chances, deixe nos comentários de qual cidade ou país você está nos ouvindo.